Depois de 5 anos de marca e sem conseguir vender nenhuma peça, eu finalmente entendi onde é que estava o meu erro. Não era falta de peça, não era falta de técnica, era falta de confiança e estratégia também. Mas eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo através das minhas próprias peças e eu vou provar esse ponto para vocês através daquilo que eu já fiz, mas que eu nunca consegui vender, eu nunca consegui colocar à venda diretamente porque eu não confiava no meu trabalho. Eu achava que ele não era bom o suficiente, eu me comparava demais com outras crocheteiras que já estavam mais avançadas e eu ficava sempre me colocando na mesma balança e eu queria chegar onde elas estavam no mesmo tempo que elas. Só que era impossível eu fazer isso se eu não confiasse no meu trabalho a ponto de eu abrir a câmera e falar, olha só, essa peça aqui está à venda. Porque eu não procurava entender estratégia e eu não estava interessada nisso, na verdade, porque eu tinha medo de mostrar o meu trabalho. Eu tinha muitos ruídos em relação a postar em rede social. Existe uma ideia de fórmula secreta de que as coisas vão dar certo para você na internet se você seguir isso, isso e isso. Só que não é bem assim, porque a mesma estratégia que se usa para alguém que quer crescer como influencer não é a mesma estratégia que você vai utilizar para uma pessoa que quer crescer com o seu trabalho, que quer conseguir clientes. Por conta de todo esse ruído de informações que a gente ouve, eu usava estratégias soltas, que acaba se tornando um vazio, sem nada. Você não tá usando estratégia, você tá usando as ideias soltas. E pra mim, o que mais me pegava mesmo era a questão da confiança naquilo que eu fazia, porque eu achava que o meu não estava bom o suficiente para alcançar o que aquela crocheteira que estava mais à frente fazia. Mas é engraçado, porque ao mesmo tempo disso, eu conseguia ver também pessoas que eu olhava as peças e pensava, poxa, esse acabamento aqui podia estar melhor, esse ponto aqui não tá tão bonito. Mas elas conseguiam vender, porque elas não tinham vergonha de mostrar o trabalho delas. E eu tinha. Eu pensava muito, pensava bastante, tinha ideias, mas por não conseguir executar da maneira que estava na minha cabeça, eu achava que não tinha como. Não dava para poder sair do lugar enquanto eu não tivesse tudo perfeito. Só que a perfeição, gente, não é alcançável. A gente tem que entender e internalizar isso, que a gente não vai conseguir alcançar a perfeição. Pelo menos não aqui nesse mundo. Nada do que a gente fizer vai ser perfeito. Tudo que a gente faz, a gente pode fazer melhor no próximo. E eu acho que internalizar isso dessa vez foi importante para que eu realmente conseguisse dar os meus primeiros passos, para que agora eu consiga fazer. Algumas vezes eu já falei aqui para vocês que esse canal aqui serve para mim como esse impulso de que eu consiga abrir a câmera, mostrar o meu trabalho e vender. Mostrar que o meu trabalho ele tem valor, que tem beleza. Já falei que o meu trabalho foi validado, já foi muito elogiado. Então, o que que falta? O que que faltava naquela época? O que que falta agora para que as coisas comecem a dar certo e eu consiga vender as minhas peças? Por isso que nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas peças para que vocês consigam ver com seus próprios olhos e comprovar que no meu caso não era falta de técnica, era falta de estratégia e confiança. Eu vou começar a mostrar aqui para que a gente não enrole tanto e esse vídeo não fique muito grande. Eu já fiz outras peças, mas outras peças que eu fiz não foram feitas pensando em vender. Foram peças feitas para mim. Então eu trouxe aqui algumas peças que eu fiz pensando em colocar à venda, mas que não aconteceu. Prendi aqui o microfone na minha roupa para poder conseguir ficar melhor de manusear as peças e mostrar para vocês. Eu vou começar com essa bolsa aqui. Gente, eu sou apaixonada nessa bolsa, de verdade. Eu sou muito apaixonada nela. Essa bolsa aqui eu aprendi com uma designer em crochê, Bia Fé. Ela ensinou essa bolsa. Eu vi essa bolsa e eu pensei, eu vou fazer pra mim. Só que eu via muito potencial nela e muitas pessoas que aprenderam a fazer essa bolsa com ela estavam vendendo bastante. Então eu pensei,
ela tem um grande potencial de venda. Vou fazer. Eu vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês verem. Espero que esteja enquadrado. Mas ela tem esse formato de flor e é linda, gente. Tem essa alça aqui. Eu amo essa cor. Eu amo tudo nela. Eu amo o tamanho. É um tamanho que não é grande. Ela cabe para muitas ocasiões. Eu uso muito ela. E eu tinha muita expectativa nessa bolsa porque eu achava que ela ia vender bastante. Mas não vendeu nada. E as pessoas ao meu redor não se interessam por ela. Eu sou apaixonada. Eu uso em todas as ocasiões possíveis. Sou muito apaixonada por ela. Não é uma bolsa para você levar muita coisa. É para você levar o essencial. Mas assim, gente, é uma bolsa linda, maravilhosa, que pode chamar bastante atenção e que deixa o look, assim, muito, muito, muito bonito, moderno, diferente. Mas, e aí o que foi que eu fiz com essa bolsa? Eu fiz pra mim, como eu falei, eu fiz pensando pra mim, mas também com potencial de venda. E a minha estratégia na época era, eu vou usar, vou postar quando eu estiver usando, porque as pessoas vão ver que dá para usar essa bolsa em diversas ocasiões, elas vão ver que é uma bolsa bonita e elas vão querer. Eu postava, eu recebia elogios, recebia likes, mas nenhum interesse em comprar a bolsa. Essa daqui eu até coloquei num valor na época que era mais simbólico, porque eu sabia que ela tinha potencial para valer mais, mas como eu queria tentar vender ela, eu tinha colocado ela no valor mais simbólico. Mas mesmo assim, ninguém quis. É linda, pode dizer, pode ser sincero. Essa bolsa daqui é linda, gente. Você pode não se interessar por esse tipo de bolsa, porque não é o seu estilo usar bolsas diferentes, mas ela é linda. E ela foi validada por muitas pessoas porque eu via que muitas pessoas vendiam essa bolsa. Então eu sabia que essa bolsa aqui, esse modelo, tem potencial de venda muito grande. Mas eu divulguei? Não. Eu postava usando a peça. Eu tirava uma foto usando, mas não era o suficiente para alcançar o desejo das pessoas. Eu sei que ela é linda, eu tenho certeza disso, mas eu não tive a estratégia para botar essa bolsa à venda. Então, qual foi o meu erro com ela? A estratégia que eu usei, que não era muito bem uma estratégia. Mas, então, essa é a primeira bolsa e eu acho que o maior motivo que eu posso mostrar para vocês que o meu problema nunca foi falta de produto, falta de técnica, mas de confiança e estratégia no meu trabalho. Agora vamos para a segunda peça. Eu vou mostrar aqui uma segunda bolsa. Essa daqui, que é linda também, linda, linda, linda. Essa daqui também é muito elogiada, tá? Uso também bastante ela, mas também foi uma peça que eu fiz e não postei. Essa daqui eu realmente não postei, tá? Porque achei linda, maravilhosa, uso bastante, mas eu não achava ela boa o suficiente para eu mostrar e vender. Vocês podem me dizer, vocês podem comentar e dizer se ela não é bonita o suficiente para ser vendida, porque eu achava que não. Eu não tinha confiança nela. Mas, gente, é linda. É linda. Mais uma peça linda, maravilhosa, que eu uso bastante. Mas que eu não achava boa o suficiente para colocar à venda. E esse é o erro que a gente acaba cometendo. Você ter tanto medo de mostrar o seu trabalho e perder vendas porque você tá com medo. Porque só isso explica, gente. De verdade. Hoje eu consigo olhar pro meu trabalho e ver beleza. Uma coisa que eu não conseguia antes. Eu não conseguia olhar pro meu trabalho e achar bonito. Hoje eu consigo olhar. Hoje eu consigo ver e falar, nossa, eu consigo fazer uma coisa bonita. Por que que eu tô com medo de mostrar e de vender? Uma coisa que eu posso comprovar para vocês, gente, que não é falta de técnica, é que quando o mínimo de estratégia que eu utilizei para vender os meus brincos, eu consegui a minha primeira venda para fora do meu estado. Pessoalmente, eu também consegui fazer uma boa venda. Foi um mês maravilhoso para mim, para poder vender aqueles brincos. O mínimo de estratégia que eu tive. E olha que eu não tava com tanta confiança nos meus brincos, mas eu botei a cara e eu consegui vender. Então, porque eu nunca consegui colocar a minha cara
a tapa pelas minhas bolsas e pelas minhas outras peças. Mas olha só, vou até mostrar mais de perto para vocês verem. É linda, gente, ó. A alça. Você usa aqui, ó, até com o meu look já tá combinando. Uso muito, muito mesmo, gente. É uma peça maravilhosa, me diz se vocês não comprariam essa peça aqui. Sério. Agora, eu vou entrar numa gama de produtos que é mais complicadinho. E vocês vão entender um pouco também porque que eu não fiz nenhuma venda dessas peças aqui. Todas essas que eu vou mostrar pra vocês, gente, a minha estratégia era postar usando e esperar que magicamente alguém quisesse comprar, tá? Eu moro em Salvador, pra quem não sabe, se chegar esse vídeo a outras pessoas, eu moro em Salvador. Salvador tem um clima quente. Por exemplo, agora nós estamos no outono e parece que tá verão. Essa peça aqui eu fiz pensando em outono. Falei, eu acho que dá pra fazer essas peças pro outono, vou fazer. Obviamente que nunca deu certo. Eu fiz este cachecol aqui. Duas cores, inspirado em um cachecol que eu vi de uma menina. E aí eu escolhi essas duas cores aqui pra poder fazer. Vou colocar bem rapidinho aqui pra não começar a espirrar. Mas fiz este cachecol aqui, que eu achava bem divertido, bem moderno. Duas cores, pá, eu achava lindo, maravilhoso na foto da menina. Então, eu queria fazer pra mim, mas eu pensava que eu podia colocar pra vender. Coloquei? Não, nunca, porque, querendo ou não, eu moro em Salvador e eu não tenho nenhum contexto pra usar isso aqui. Usei? Usei, com certeza. No trabalho eu usava muito cachecol, porque lá é muito frio, eu sentia muito frio lá, então eu usei bastante. Mas quando eu usava, eu percebia que ninguém aqui ia usar. Então é óbvio que todas as peças de frio que eu fiz desse tipo de inverno frio, que você usa touca, cachecol, não vendeu, porque eu não tinha contexto aqui na minha cidade para poder vender uma peça dessa. Então, mais uma peça que eu fiz, linda, maravilhosa, com os pontos perfeitos, tá? Gente, tá assim, perfeito. Eu olho isso aqui e falo, tá maravilhoso. Mas não tinha contexto. E agora eu vou mostrar duas peças, mas que são a mesma, porém de duas cores diferentes. E aí eu decidi mostrar as duas porque eu fiz num contexto, que são esses coletes aqui, ó. Tem esse daqui, com essa estampa. É a mesma estampa, bem parecida, só que uma é maior, a outra é menor. E o contexto dessas peças aqui foi a minha primeira feira de empreendedorismo que eu participei lá do trabalho, e eu queria fazer um look. E eu vi um look lá no Pinterest e falei, vou fazer, que era usando um coletezinho desse. E eu que tava muito louca para poder utilizar essa técnica aqui de fio conduzido. E eu vi essa estampa aqui e falei, eu vou fazer. Fiz pensando em usar uma e a outra eu colocaria lá para vender. A mesma estratégia das pessoas me verem usando e querer comprar. Deu certo? Não. As pessoas perguntavam, foi você que fez? Você também faz peças de roupa? Faço, foi eu que fiz. Mas ficou nessa, ficou no elogio, ficou numa interessante. Mas não teve desejo de compra, nem nada. Essa peça aqui eu usei uma vez, depois da feira. E não usei mais e nem vou usar. Então essa daqui eu vou dar pra alguém que queira. Acho que vou ver se minhas primas, elas gostam, se elas querem, que vai dar certinho nelas. Porque, gente, eu não uso essa estampa, tá? Não é uma estampa que eu uso, na verdade eu não sou de usar estampa, mas essa estampa aqui eu não uso, não fica bem em mim. Então já foi um erro daí, porque eu escolhi uma estampa que nem em mim eu uso, então não vai ter nem uso pra mim. E com todas essas peças aqui que eu mostrei pra vocês, eu consigo ainda enxergar algo que também atrapalha. A falta de identidade. Porque um cachecol colorido,
Será que ele transmite quem é a Crochê-Lute? Um colete estampado, será que isso mostra quem é a Crochê-Lute? Isso misturando ao estilo de bolsa que eu tava querendo trazer, que eu tava querendo vender. Tanta coisa misturada, tanta coisa nesse meio que não tava batendo, não tava dando certo, porque não tinha identidade. Foi quando eu percebi que eu precisava também entender quais eram os tipos de peça que eu ia fazer, porque não era só fazer algo que estava em tendência. Por exemplo, a bolsa que eu mostrei para vocês de flor, porque, como eu disse, muita gente vendeu ela e até hoje vende esse tipo de bolsa. Mas será que o público da Crochê-Lute vai querer comprar essa peça? É uma peça que realmente tem potencial dentro da marca? Ela faz parte de quem é a Crochê-Lute? Ou realmente só foi falta de estratégia? A outra bolsa marrom, ela tem a identidade Crochê-Lute. Então, será que ela merece uma segunda chance? Trazer, talvez, para uma coleção da Crochê-Lute oficialmente vender? Então, sentar e entender qual que é a identidade da marca também foi importante, porque precisa gerar identidade. Não dá para ficar fazendo só porque tá na tendência. Porque pode ser que você consiga alcançar alguém que queira comprar aquilo, mas aí você vai estar fadado a sempre estar fazendo algo que está em tendência e tentando alcançar alguém que quer entrar naquela tendência. Porque o seu público às vezes não quer saber de tendência, ele quer saber daquilo que você sabe fazer. E o que aqui eu sei fazer? Eu sentei, pensei e decidi quem era a Crochê-Lute. Porque depois de 5 anos, querendo ou não, errando, mas fui aprendendo, eu fui entendendo qual era a imagem dela, qual era a imagem ideal da minha marca e onde é que eu estava errando, quais eram as peças que eu estava trazendo e estava errando. Foi importante para mim fazer essa reflexão para que eu pudesse trazer realmente a Crochê-Lute da maneira que ela é e alcançar o público-alvo certo, que há muito eu já estou falando para vocês sobre isso e batendo nessa tecla, que é o de alcançar o público certo, que nem sempre vai ser os seus amigos que te seguem. Essa é uma maneira que eles encontraram de te ajudar, mas nem sempre os seus amigos, mas eles vão tentar te ajudar de alguma forma. Então não espere validação de amigo, de parente. Não espere esse tipo de validação de a pessoa que só vai comprar de você porque ela quer te ajudar. Queira alcançar pessoas que vão comprar de você porque ela gosta da sua peça, ela se identifica com a sua peça, porque se ela se identificar, ela vai ser marketing seu, porque ela vai te divulgar. Queira alcançar essas pessoas, porque é isso que eu estou tentando fazer. É isso que eu estou aqui tentando internalizar dentro de mim, que é essas pessoas que eu preciso alcançar. E você não precisa ficar ouvindo várias vozes, porque acaba criando ruídos. Eu segui muitos ruídos nesses 5 anos. Usando estratégias soltas, não vai dar certo. Pare de ficar vendo vídeos que falam isso dá certo, aquilo é errado. Pare de ver isso. A maneira correta vai ser da sua maneira. Uma coisa é você entender como que funciona marketing, como que funciona o Instagram, o que as pessoas consomem, qual é o tipo de conteúdo que uma pessoa consome no YouTube, no Instagram, no TikTok. Uma coisa é você entender isso. Outra coisa é você querer fazer tudo que as pessoas estão te dizendo que é para fazer. Porque sempre vai ter alguém com uma solução mágica. Para não criar esses ruídos, é muito mais fácil você entender aquilo que você quer, quem você quer alcançar, aquilo que você quer construir, para que as pessoas que cheguem até você se identifique com aquilo que você está construindo. Hoje, a minha caminhada não é mais entender que eu sou boa, não é mais a confiança no meu trabalho, é entender o marketing, é entender a estratégia que eu vou utilizar. Como que eu vou fazer para divulgar a minha bolsa? Qual é a estratégia que eu vou fazer para gerar desejo nas pessoas e que elas queiram pagar aquilo que ela vale? Esse é o meu caminho agora, é estudar essa estratégia, não é mais tentar ter confiança no meu trabalho. Então hoje eu consigo abrir a câmera e falar: a minha peça é boa. Agora é entender qual é o caminho do marketing que eu vou utilizar.
porque até a forma como você se comunica diz muito sobre o quem você é, sobre a sua marca. Então eu tô nesse caminho agora, tentando entender qual é o tipo de comunicação que eu quero para a marca, que mostre quem ela é, porque é isso. Estude comunicação, estude marketing, entenda como que funciona, mas sem ruídos. Não fique pulando de galho em galho e ouvindo tudo que todo mundo tem a dizer, porque todo mundo tem a dizer muita coisa. Eu quero saber de vocês aí, coloque nos comentários se vocês comprariam alguma dessas peças que eu mostrei pra vocês. Eu tô curiosa pra saber isso. Então deixa aqui nos comentários se você compraria alguma dessas peças, o que você achou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra você não perder os próximos vídeos desse processo, desse crescimento dessa marca. Se você também está nesse processo, você é muito bem-vindo aqui pra gente trocar e crescermos juntos, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.